Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Agentes de Informações Turísticas. Eu sou a professora Irlândia Rocha, formada em licenciatura em História e com especialização em História Social da Cultura. Irei ministrar nesse curso a disciplina de História do Piauí. O roteiro da nossa aula está baseado nos seguintes tópicos: conceito de história e pré-história, teoria da chegada dos primeiros humanos ao continente americano, pré-história piauiense, processo de povoamento do território piauiense. Bom, para darmos início ao nosso estudo, vamos recordar alguns conceitos básicos da divisão da história. A história se divide em antes da invenção da escrita e depois da invenção da escrita. O que vem antes da invenção da escrita chamamos de pré-história, e o que vem depois da invenção da escrita de história. A pré-história se divide em 4 momentos. São eles: Paleolítico, Mesolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Já a história, em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vamos falar um pouco da pré-história e de cada uma de suas fases. O primeiro período é o Paleolítico, também conhecido como Pedra Lascada. As suas principais características eram: os hominídeos eram nômades, ou seja, não tinham lugar certo para morar. Eles viviam em cavernas, eram essencialmente coletores e caçadores, ou seja, seu sustento se dava pelo que colhiam na natureza e da caça de animais selvagens. A divisão do trabalho se dava por sexo e idade. Foi nesse período também que se descobriu o fogo e o desenvolvimento das primeiras pinturas rupestres. O segundo período, o Mesolítico, também conhecido como período de transição, por ser realmente uma transição entre o Paleolítico e o Neolítico, podemos destacar a domesticação dos animais, o cultivo de plantações. O homem aqui já era sedentário, ou seja, ele já tinha um lugar fixo para morar. E também começaram a desenvolver os utensílios de cerâmica. O terceiro período, o Neolítico, também conhecido como período da pedra polida, o homem aqui já começa a viver em sociedade, ou seja, em tribos. Já começam a construir as suas primeiras casas através de pedras e madeiras. E é também neste período em que se dá a invenção da roda. A Idade dos Metais marca o início da fabricação de ferramentas de metal. Através do uso do cobre, eles aprenderam a fundir o bronze e também descobriu o ferro. Já a história se divide em Idade Antiga, que se inicia a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios e vai até a queda do Império Romano. Podemos destacar as civilizações da Antiguidade Oriental, que são a egípcia, a mesopotâmica, hebraica, fenícia, persa. Tem também ainda a grega e a romana. A Idade Média inicia da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla. Podemos destacar a Alta e Baixa Idade Média e o feudalismo e a formação das monarquias nacionais. Na Idade Moderna, que vai da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, destacam-se a expansão marítima, mercantilismo, renascimento cultural, reforma protestante, absolutismo e iluminismo. A Idade Contemporânea, que vai da Revolução Francesa até os dias atuais, podemos destacar a Revolução Industrial, a independência do Brasil, dentre outros fatos. Bem, agora que vocês já estão familiarizados com a divisão da história, é importante salientar também como foi a chegada dos primeiros habitantes ao continente americano. Existem 3 hipóteses. A primeira, do Estreito de Bering, pela Ásia. A segunda, rota pelo Pacífico, pelas Ilhas Polinésias. E a terceira, pela Oceania. Vamos ver no mapa como aconteceu a chegada
homem aqui no continente americano. A primeira hipótese, e a mais tradicional, sugere que o homem saiu da Ásia, atravessou o Estreito de Bering em direção às Américas há mais de 12.000 anos, o que bate com as descobertas arqueológicas de Luzia, que é o esqueleto humano mais antigo brasileiro, encontrado na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. A segunda hipótese sugere que o homem saiu aqui da Malásia, passando pelas ilhas polinésias, em barcos primitivos em direção às Américas, há mais de 15.000 anos. E a terceira hipótese propõe a chegada ao continente há mais de 60.000 anos, vindos da Oceania, após cruzar o Pacífico. Essa terceira hipótese se deu devido a evidências encontradas no sítio arqueológico do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. A pré-história piauiense entra no cenário mundial com as descobertas da arqueóloga Niede Guidon, que é uma das defensoras da terceira teoria da chegada do homem no continente americano, através de pesquisas realizadas no sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, localizado na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, onde foram encontrados restos de fogueiras que datam mais de 50.000 anos. Foram também identificadas na região de São Raimundo Nonato mais de 200.000 abrigos e de 25.000 pinturas rupestres. Pela sua importância, os sítios arqueológicos situados no Parque Nacional da Serra da Capivara foi transformado pela Unesco em Patrimônio Cultural da Humanidade. Visando preservar esses sítios arqueológicos, Niede Guidon, juntamente com sua equipe, criou o Museu do Homem Americano, com o objetivo de preservar o patrimônio cultural do parque. Agora que vocês já compreenderam a importância do Piauí na pré-história, vamos adentrar como aconteceu o processo de povoamento do Piauí. A ocupação no Piauí ocorreu na segunda metade do século XVII, quando o grupo de aventureiros à procura de índios e de novas terras para a pecuária penetraram na região dos sertões. O povoamento do território piauiense possui uma relação direta com a expansão e a conquista de terras empreendidas pela Casa da Torre, da família Ávila, na Bahia, cujo principal objetivo era financiar aventureiros para colonizar os índios e conquistar terras destinadas à pecuária. No início do povoamento, o Piauí pertencia à jurisdição de Pernambuco e só em 1695 o Piauí passou a ser administrado pelo Maranhão. Devido a essa confusa legislação e também das doações de Sesmaria, que provocou uma polêmica em relação ao pioneirismo no desbravamento do Piauí. Segundo a historiografia do Piauí, esses são os precursores do povoamento do estado. Domingos Jorge Velho era bandeirante paulista, comprometido com as chamadas bandeiras de contato. Foi responsável por extermínio de várias tribos indígenas e destruição de vários quilombos também, inclusive o de Palmares. Batizou o rio Parnaíba em homenagem a Santana do Parnaíba, que era sua cidade natal. Domingos Afonso Mafrense, também conhecido como Domingos Sertão, teria partido da Bahia e chegado ao território piauiense entre os anos de 1674 e 1676. Construiu diversos currais de gados e fazendas, incluindo a fazenda Cabrobró, que deu origem à cidade de Oeiras. Francisco Dávila, que era o proprietário da Casa de Torre, importante empresa pastoril da Bahia, durante os séculos XVII e XVIII, financiava as excursões para conquistas de terra com objetivo pecuário. Existem duas hipóteses para o processo de ocupação do território piauiense. A primeira, de que a ocupação teria se dado do interior para o litoral, devido à penetração pecuária com Domingos Sertão. A segunda, de que havia iniciado o povoamento do litoral para o interior, ainda no século XVI, com Domingos Jorge Velho.
O que podemos destacar no povoamento do Piauí é que ocorreu de forma anárquica e seu processo de ocupação se deu através de grandes fazendas de gado e através de extermínio de muitas tribos indígenas. A evolução política no Piauí. Até o século XVII, o Piauí era considerado terra de ninguém, pois não se tinha uma legislação definida sobre a quem pertencia o seu território. Somente em 1718 foi criada a Capitania do Piauí, e só em 1758 foi implantada a Capitania São José do Piauí, e o seu primeiro governador nomeado foi José Pereira Caldas, cuja principal missão era proteger dos ataques dos jesuítas ou colonizadores e criar o maior número de vilas possíveis. Oeiras foi o primeiro povoado do Piauí. Foi elevado à categoria de vila, chamada com o nome de Mocha. Quando se transformou em cidade, deu-se o nome de Oeiras, em homenagem ao conde de Oeiras, Sebastião José Carvalho de Melo, o que depois vinha a ser o Marquês de Pombal. O governador do Piauí, João Pereira Caldas, ainda criou as seguintes vilas: Valença, Marvão, que hoje é Castelo do Piauí, Campo Maior, Parnaíba, Jerumenha, Parnaguá, Piracuruca, entre outras. Economia e sociedade piauiense. A principal atividade econômica foi a pecuária extensiva, com a finalidade da venda da carne de charque para outras províncias, como Bahia, Minas Gerais, Pará, Ceará e até mesmo a Guiana Francesa. A atividade agrícola era cultivada em pequenas propriedades, localizadas em brejos e vazantes, como mandioca, milho e feijão. As principais classes sociais piauienses eram divididas em dois grupos. O primeiro era formado por pessoas livres, grandes fazendeiros, sesmeiros, poceiros e os sitiantes, que eram os arrendadores de lote. A segunda classe, a de escravos. Podemos destacar ainda a classe do agregado, que se ligava a uma família passando a fazer parte dela, e uma camada intermediária, que é o vaqueiro, que é o símbolo da economia e da sociedade pecuarista. Estudamos nessa primeira aula o conceito básico do que é pré-história e do que é história, bem como as suas subdivisões, as teorias da chegada do homem no continente americano e a importância do Parque Nacional da Serra da Capivara para a historiografia brasileira. E demos início à história do Piauí, através do processo de povoamento, os primeiros colonizadores, sua evolução política e as principais atividades econômicas do Piauí. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp ou e-mail disponibilizados no final do slide. Obrigada e bons estudos!